Cara, se você tem uma história incrível aí na sua cabeça, você tem a obrigação de tirar esse material aí da sua cabeça e publicar para todo mundo conseguir ler a sua história e assistir a sua história de alguma forma. A melhor forma de fazer isso é com uma história em quadrinhos, e eu vou te contar por que e como você vai conseguir fazer isso no vídeo de hoje. Vamos lá? Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Gratão, eu sou o diretor da Quantum, uma editora, produtora de história em quadrinhos e desenhos animados aqui do Brasil, e eu tenho aí 30 anos de currículo na produção de histórias em quadrinhos, desenhos animados, filmes e muito mais. E hoje, nesse vídeo, eu vou te ajudar a criar a sua própria história em quadrinhos. Você vai aprender como que é fácil você tirar uma ideia que está aí na sua cabeça e colocar no papel e dar vida para ela, né? Uma forma que todo mundo consiga ler numa história em quadrinho ou assistir em um filme, né? Ou ouvir também, quem sabe, hoje em dia tá na moda aí o podcast, né? Você pode estar contando uma história para a galera, tá? Então, como que você pode fazer isso? Vamos começar já falando sobre isso. Muito fácil, cara. Você precisa de um roteiro, né? Primeira parte, mais importante de tudo, é você organizar as suas ideias, fazer um roteiro. Eu vou te falar como fazer o seu roteiro agora e como você evitar alguns erros que a gente sempre comete quando está começando a escrever, tá? Fica atento nisso daí, assiste o vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai tirar várias lições importantes nesse vídeo aqui, tá bom? Um roteiro nada mais é do que um manual de instruções para você seguir na hora de desenhar, né? Ou para um outro desenhista que for desenhar a sua história. Então ele vai pegar o seu roteiro e lá vai estar todas as informações que ele precisa saber sobre os personagens, cenários, objetos que ele vai utilizar, qual é a história, que universo que se passa essa história, tá? Olha só como é importante a gente sentar um pouquinho e trabalhar nesse roteiro, né? E funciona basicamente assim: você começa fazendo um resumo da sua história. Depois que esse resumo está feito, começo, meio e fim bem definidos, você explica aonde que você quer chegar com a história, né? Você vai fazer essa pequena parte, vai pegar aí pequenas partes do roteiro e vai começar a destrinchar eles. Contar cena por cena o que deve acontecer e depois pegar cada cena e destrinchar mais um pouquinho ainda, falar quais são as falas dos personagens, ângulo de câmera, para onde que o personagem olha, o que ele faz, tá legal? É simples, cara. Parece difícil, mas quando você começa a trabalhar nesse material, a digitar, escrever um caderno ou produzir um áudio falando sobre isso, começa a fluir, você vai gostar do processo. Olha só, tem um exemplo aqui para vocês. Olha como funciona. Cena 1, noite. Rua vazia, um gato, rua vazia, um gato passa correndo. Essa seria a primeira cena da sua história. Primeiro quadrinho, close no pé do personagem correndo. Balão, eles estão atrás de mim. Olha só que bacana, já começamos a fazer a nossa história. Vamos falar agora só um pouquinho sobre a estrutura básica do seu roteiro, tá bom? E a gente pode fazer isso de várias formas. Eu gosto de fazer a estrutura básica em 4 partes. Dá uma olhada. A primeira parte é a ideia central da história. Aquilo que eu falei para vocês no começo do vídeo. Começar com um resumo. O que vai acontecer na sua história? Define isso bem legal, tenha bem nítido essa parte no seu roteiro. A segunda parte é pegar esse resumo e dar uma melhorada nele, né? Começar a colocar mais elementos, personagens e tudo mais. Você vai detalhar o roteiro, vai criar aí pegar um roteiro de 10 linhas e começar a construir aí umas 10 páginas de roteiro, tá? Terceira parte é você pegar esse roteiro detalhado, quebrar ele em cenas, né? E começar a colocar os diálogos,
os ângulos da câmera, como eu falei no exemplo que eu dei agora há pouco para você. Onde o personagem está, com quem que ele está, o que ele está falando e como é mostrada essa cena para o público. E na parte 4, vamos focar na parte dos desenvolvimento dos diálogos, que é a coisa mais importante de uma história em quadrinho, é você conseguir criar um diálogo legal, envolvente, interessante, condizente com os personagens. Se o personagem for rico, ele não pode sair falando qualquer coisa, palavrão, esse tipo de coisa. Se o personagem ele é um assassino, ele tem que agir como um assassino, tanto quanto ele está trabalhando, quanto ele está no lazer dele, tá? Então é importante você trabalhar o diálogo dos personagens de forma separada aí, tá? Primeiro escreve toda a história, depois volta e reveja os roteiros dos personagens, o texto, as falas dos personagens, tá bom? Muito importante que você tenha uma criança agindo como criança e um idoso agindo como idoso, por exemplo. Tá legal? Agora, outra coisa muito legal que você precisa usar nos seus roteiros é repertório, cara. Você precisa ter um repertório, você precisa conhecer bastante de quadrinhos, ler muito livro de ficção, não ficção, ter um vocabulário legal, tá? É muito importante que você domine essa parte do texto, né? Como expressar uma ideia, muito legal você saber explicar até para alguém como você quer aquela cena, não deixar nenhuma dúvida no ar para o desenhista estar produzindo o seu roteiro. Outra coisa é dominar os programas, né, de edição de texto, Word, você pode fazer também no bloco de notas, no celular mesmo. Tem gente que eu já vi gente escrevendo história em quadrinho em mensagem do WhatsApp para não perder tempo, tá? Também tem, hoje em dia o celular tem aquele esquema que você grava um áudio e ele faz a transcrição do seu áudio também, que já vai te economizar bastante tempo. É muito legal isso, cara. Vale a pena você investir nisso daí. Você também pode estar fazendo pequenos storyboards e apresentar para o seu desenhista, para ele já ter uma ideia de como que você quer a cena. Você não desenha a cena, você faz um sketchzinho rápido de como você quer a página, a cena. Isso é legal também que economiza tempo, né? Na hora do cara bate o olho e vê mais ou menos como você quer o sketch da página, ele pode seguir isso ou não. Aí vai do desenhista e da interação entre vocês. Se você liberar para o cara, mudar os ângulos, ficar mais à vontade ou não. Ou se você quer exatamente como você estava pensando, tá? Então, além de você ter a parte do roteiro, você pode sim ter um sketchzinho de cada página e enviar para o seu desenhista para ele saber exatamente o que você quer em cada página. Beleza? Por hoje é só. Me conta aí nos comentários se você já tentou fazer um roteiro de história em quadrinhos, como saiu, como ficou. Se você não conseguiu, cara, entre em contato comigo, deixa um comentário aí, vamos trocar uma ideia sobre roteiro, sobre dificuldades de se criar uma história, né? O mais importante é a gente começar. E aqui no nosso canal a gente está aqui para incentivar você a estar produzindo a sua história em quadrinho, tá bom? Pega uma folha aí de papel, pega um lápis, uma caneta e bora lá escrever esse roteiro. Nos próximos vídeos eu vou falar mais sobre roteiro e também vou falar sobre criação de personagens e desenho dessas páginas em quadrinho no papel, tá bom? Então fica de olho nesse canal, se inscreve para não perder nada e vem junto com a Quanto, vem junto comigo produzir as suas histórias em quadrinhos. Cara, a melhor forma de você contar uma história é uma história em quadrinho, porque ela é o mais prático de fazer, é mais barato e todo mundo ama uma boa história em quadrinho, não é verdade? Agora, olha só, vou deixar mais alguns vídeos aqui para você não sair do nosso canal, para você acompanhar o nosso material que a gente está produzindo aqui toda semana, falando com você
sobre quadrinhos, sobre produção de quadrinhos, mostrando o material da Quantum. Então se inscreve e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau.